Eu passei um aperto, foi quando foi tirada a minha pensão. Desculpa. Porque aí me destruturou, aí eu precisei o quê? Não, espera, eu preciso reduzir. Eu aprendi que é a mulher que escolhe o homem, né? Eu escolhi ter uma família, eu escolhi... Reduzir custos. Gente, eu não fiquei pobre, pelo amor de Deus. Porque aí daqui a pouquinho vai dizer, Andréa Nóbrega, tá pobre, não tem mais nada. Não, não é isso. Foi tudo dividido. Nessa parte, ok, ele é uma pessoa honesta, foi tudo dividido, mas nunca faltou nada em casa, graças a Deus. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Aí a gente acabou de ver a ex-esposa do Carlos Alberto, que recentemente deu uma entrevista falando como que aconteceu o divórcio, o famigerado tapinha que ela tomou do Fábio Júnior, que acabou de destruir com o casamento e a pensão que ela ganhava do Charles, e pelo que eu vi ela não se arrependeu não. Até porque se ela disser que se arrependeu não vai adiantar nada, o grosso que o Charles Albert pagava naquele tempo ele cortou imediatamente. Esse caso voltou a ser repercutido agora justamente por causa dessa entrevista que ela deu, e pra quem não se lembra, eu vou colocar um vídeo aí dos melhores momentos do Carlos Alberto explicando mais ou menos o que aconteceu. Ela sempre acha que eu nunca fiz nada por ela. Ela se esquece que tudo que ela tem fui eu que fiz. Eu inventei a Andréa. Metade do que era meu eu dei pra ela e eu não tinha obrigação nenhuma, porque me casei com ela com 64 anos. Até que ela disse, olha, eu vou fazer Mulher de Rico. Eu disse, tá bom, pô. Eu disse, olha, eu vou invadir o show do Fábio Júnior. Quando eu vi, cara, ela invadiu o palco, deu um abraço nele, deu o selinho, quando ela virou de costas, ele deu um tapa na bunda dela. Adoro. Cara, eu liguei pra casa, acabou a mamata. A tua pensão agora quem vai dar é o Fábio Júnior. Essas coisas é que não me deixam voltar pra Andréa, porque por amor eu voltaria hoje. Olha, o Charles Albert foi firme na decisão dele e, na minha opinião, ele fez o certo. Que negócio é esse agora? Eles têm 2 filhos, foram casados há um tempão, e como a guerreira retribuiu tudo isso, fazendo esse papelão aí com o Fábio Júnior, ou Fábio Júnior, como diz a Lene Braço de Sensitiva. Essa história já faz tempo que aconteceu, e no primeiro momento eu pensei que o Charles ainda estava casado com ela, mas não foi nada disso. Eles já estavam separados. O Charles pagava uma pensão para ela de 12 mil reais, sendo que ele não era obrigado a pagar nada. Como o Carlos Alberto já tem uma certa idade, ele não precisa, pela lei, dividir os bens em caso de separação. Então será que o Charles não foi duro demais? Porque se não era mais esposa, por que ele se importou com o tapinha do Fábio Júnior? Eu não tenho certeza, mas talvez pelo fato dele ser uma pessoa pública, o pessoal comenta, né? E aí, Charles, vai ficar por isso mesmo? Vai pagar pensão pra senhora lá ficar te envergonhando na TV? Ou tu é um broxa? Porque além de tudo, ele trabalha num programa de comédia e o pessoal ia fazer piada com esse negócio mais cedo ou mais tarde. E querendo ou não, o cara perde a moral quando acontece esse tipo de coisa. É como se o cara tivesse fazendo papel de bobo, o vovozinho que paga pensão pra ex-esposa viver a vida de dondoca. E segundo informações que eu vi, eles na época voltavam e separavam, e talvez estava nesse período, e mesmo assim a guerreira achou que era um bom momento de realizar um dos maiores sonhos que ela tinha na vida dela. Se fosse minha mãe, eu acho que ia fazer a mesma coisa, viu, senhores? Ela também é fã do Fábio Júnior. Então o Charles Alberto devia ter um pouquinho de consideração também. O Fábio Júnior tá completamente murcho, igual o Carlos Alberto, e ele não fez na maldade. Talvez ele não sabia, e também quando viu a ex-esposa subindo lá no palco cheio de risadinha, só lembrando que tava tudo sendo filmado para um programa de TV, ele quis fazer uma graça. Toma aí, minha filha, um tapa que vai arruinar com a sua vida financeira, porque dizem, não é certeza, mas parece que a ex-esposa do Charles, depois disso, atravessou sérios problemas financeiros, porque não tem nem cabimento ela virar CLT ou fazer qualquer outro tipo de trabalho, porque ela não fazia isso nem quando era mais jovem, e foi a partir do momento que o Charles cortou a pensão que paulatinamente também foi batendo o desespero. A ex-esposa do Charles tinha um padrão de vida simplesmente maravilhoso, né, senhores? Nunca precisou pegar um ônibus lotado para ir trabalhar num serviço insuportável, e o baque é muito grande. Como assim que um dia a pessoa vive uma vida de dondoca, tudo do bom e do melhor, 2 filhos com Charles Alberto, e depois do nada ele resolve dar uma de louco? Ela já deu algumas entrevistas aí falando que esse é o maior vazio, se arrependeu. Esse foi um dos tapas mais caros de todos os tempos. E o Charles Albert, depois disso? Ele tocou a vida dele, claro, sempre se relacionando com senhoras bem mais jovens. Essa do tapinha do Fábio Júnior, apesar de já ser uma pessoa experiente, mas ela é 30 anos mais nova que o Charles, e quando ele se separou dela, ele arrumou outra mais nova ainda. Claro, nova se for comparar com o Charles, né? E além disso, essa esposa nova dele é médica.
O miserável é um gênio, já tá pensando em tudo. Graças a Deus, o Charles Albert tem uma saúde de touro e ainda vai viver muito tempo, se Deus quiser. Mas se um dia precisar de alguma coisa, passar mal e não sei o que, lá tá a esposa dele, no pessoal e no profissional. Aí muita gente pode até se perguntar, mas e as obrigações íntimas? O Charles tá cumprindo ou mais ou menos? E não é da nossa conta, o Charles Albert já castigou quem ele tinha que castigar amorosamente, tem trocentos filhos por aí, e o que já foi conhecido como a fera enjaulada, várias esposas, filhos, divórcio, pensão e não sei o que, Charles Albert infelizmente murchou, senhores. Apesar de estar ativo ainda trabalhando na praça e me parecer ser uma pessoa do bem, mesmo assim eu vi um vídeo dele aqui que me deixou bastante preocupado. Eu vou colocar aqui pra você ver a luta do Charles Albert contra um saquinho de pipoca que ele perdeu miseravelmente. Exatamente isso, eu não sei por que filmaram esse momento e colocaram na internet, mas eu acho que isso pode ser encarado como um forte indício que as obrigações íntimas o Charles Albert já não faz há muitos anos. Consegue abrir isso? Não. Esse não definitivo. Foda-se, não é só. É foda-se. Desistiu? Desistiu, amor, de abrir? Desistiu de abrir? Não, eu vou rasgar, não vou abrir. Onde você vai? Rasgar isso aqui. Tá aí, senhores, uma cena muito triste, né? Ver um dos maiores humoristas de todos os tempos passar por essa situação constrangedora. Por que a esposa dele não ajudou? E por que ela filmou e ficou dando risada dessa cena? Qual que é a vantagem de você se casar com uma senhora mais jovem, sendo que na hora que o cara precisa dela pra fazer um negócio simples, igual abrir um saquinho de pipoca, além dela não fazer, ela ainda ficou gozando da cara dele. Tá vendo, senhores? Isso que acontece quando você é um senhor de idade rico que acha que se casar com uma senhora bem mais jovem que você vai resolver os problemas. Não vai. Esse problema que o Carlos Alberto tá atravessando já aconteceu também com Roberto fucking Muxos. Ele também, supostamente, vem fazendo um papel de vovozinho aí nas redes sociais. Você tem uma construtora que tá crescendo horrores, você trabalha igual um doente mental, você tem 70 anos, você é rico pra cacilda que ele faz de conta que ele não é, mas ele é. Meu sonho é entrar com a Vicky no casamento dela e ver ela ter filho. Com certeza. Gente, mas coitadinha, vai ter que casar muito cedo, ter filho muito cedo. Então me chama de velho. Deixa ela responder, depois não vai dar Ela polêmica. perguntou pra mim, né, quê? amor? Eu Ainda sei. bem, né? Sorte sua. É. Peeling, você nem sabe o que eu faço, amor. Eu não Você sei acabou de contar, oi amor, eu tô indo fazer peeling. Não, né? Tecnologia. O Roberto, ele tem um hábito que ele acha que todo mundo quer ouvir o que ele pensa. E não, muitas vezes ninguém quer ouvir o que ele pensa, entendeu? Rever vale a pena. Não, no ninguém quer YouTube. rever, gente. Não, ninguém quer rever. Tenho certeza que ninguém quer rever, tá? Passa, corta essa parte. Para, está doendo. Também teve aquela foto que ela tirou com os caras muito gatos, que o Roberto Muxos colocou até no grupo da família. Ou seja, não compensa. Inclusive, eu gostaria de saber como anda a relação de amado gadista com a esposa que é 60 anos mais jovem que ele. Será que ela também trata ele que nem um abestado ou com o gadista o negócio é mais embaixo? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da situação do Charles Albert e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Júnior Chagas Muxos, homens com uma certa idade, porém com boas condições financeiras, que acha que vai ser valorizado se casando com senhoras bem mais jovens do que ele, mas infelizmente a maioria deles percebe que mais cedo ou mais tarde ele paulatinamente vai começar a ser tratado que nem uma mochiba bolivariana desbeiçada emocionalmente do Sam no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!